Olá pessoal, a aula de hoje é um pouquinho mais longa do que a usual. A gente vai definir o conceito de área e fazer algumas definições a respeito de figuras geométricas e formas de cálculo de áreas dessas figuras que a gente vai estudar. Então, o primeiro passo é conceituar o que é área. A gente comumente usa essa palavra e a gente tem uma noção intuitiva do que é. É uma noção heurística, né? Mas se você tentar definir o que é área do ponto de vista formal matemático, você vai sentir uma certa dificuldade e ela não é uma definição simples. Então, o que a gente quer é uma noção de área um pouco formal, né, da matemática, e a gente define mais ou menos da seguinte maneira. Existem definições de áreas para os matemáticos, mas essa eu acho que é a que se adequa melhor a gente. Então, a área é um número positivo associado a uma região do plano. Agora, essa é a parte estranha. Ó, de tal forma que regiões, agora, entre aspas, né, maiores, têm áreas maiores. Então, o que a gente quer dizer com regiões maiores? A primeira pergunta que a gente quer responder. Então, eu deixei aqui ilustrado, olha só. É isso que eu quero que ocorra. Se você olha para essas duas regiões que eu deixei representadas aqui, você imagina, olha, essa região aqui, que parece essa bolha, né? Deve ter uma área maior do que essa aqui, que é um quadrado. E, de fato, eu coloquei aqui esses números para representar que essas regiões são maiores. Mas como é que a gente vê que a região é maior sem ter esse número definido primeiramente, né? Então, a gente tem uma propriedade heurística de área que é a seguinte: a heurística é de intuição. Você tem uma certa intuição, mas que tem um fundamento. Essa propriedade é a seguinte: ó. Quando você olha duas regiões, quem é que tem a maior área? A ou B? E a sua resposta deve ser A. O que a gente espera fazer na associação desse número chamado área é que esse número seja dado de tal forma que, se você consegue incluir uma região dentro da outra, então ela tem uma área menor do que essa outra. Então, nesse caso, como você consegue incluir a região B dentro da região A, você tem que a região B tem uma área, um número associado menor do que a região A. Beleza. E, de uma certa forma, a gente pode imaginar que, caso uma região não caiba dentro da outra, porque às vezes não encaixa, né, alguma coisa assim, mas pensa que ela seja uma coisa que possa ser modelada para esses casos, tá? A formato da região em si. Então, essa é uma propriedade importante de área. Essa relação de ordem que os números associados provocam, né, na hora de você associar os números às regiões. Então, se a gente tem alguma esperança, né, de determinar uma associação boa desses números, obedecendo essa ordem, a gente precisa primeiro de um valor que sirva como referência. Quem é, então, como é que a gente vai determinar quem é o número 1, né, a unidade de medida? Então, para a gente estabelecer isso, a gente vai pegar a figura mais básica e mais conhecida, né, que você conseguir imaginar. Então, quando a gente fala de área, até as próprias unidades de medida que são utilizadas remetem a esse formato de um quadrado. Então, quando você fala do tamanho de um terreno, você fala aquele terreno tem tantos metros quadrados. Então, observa só essa palavra quadrados. Ele faz referência a essa figura geométrica mesmo. Então, ela é a nossa unidade de medida. Então, a gente vai postular, a gente vai definir que um quadrado de lado 1 tem área associada igual a 1. O número é igual a 1. E a gente pode justapor quadrados para produzir regiões maiores com formatos diferentes, por exemplo. Né? Então, a gente pode juntar dois quadrados de lado 1 e formar uma região, que agora é um retângulo, né? Formar uma região que tem a área igual a 2, porque você juntou dois quadrados, você somou essas duas áreas. Beleza? Sem sobrepor, tá, pessoal? Você não pode ter uma região em cima da outra. E assim sucessivamente. Então a gente consegue fazer até comparações de figuras que nem são, nem tem um formato quadrado, né? Às vezes assim, um círculo ele não tem um formato quadrado. E você consegue ainda assim comparar com a área do quadrado, né? Mas quantos por cento de um quadrado é aquele círculo? Ou algo desse gênero, né? Então a gente consegue fazer essa associação em figuras até mais complicadas, né? Mesmo que elas tenham um contorno que não seja exatamente poligonal, como é o caso do quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir essas regiões. Né? O que é um quadrado, né? Então, pense um pouquinho em como é que você explicaria para uma pessoa que, por exemplo, nunca tivesse enxergado nada na vida, como é que você descreveria para ela um quadrado de uma maneira que ela nunca mais tivesse dúvida, né? Então, daqui a pouco a gente vai voltar a essa ideia. Então, como se calcula áreas de quadrado?
Bom, a gente sabe que um quadrado de lado 1 tem área igual a 1. Então, se eu tiver um quadrado de lado L, eu poderia fazer uma grade aqui, separar em várias linhas e várias colunas e contar quantos quadrados tem. Então, eu teria L linhas e L colunas com quadrados de lado 1. Então, bastaria você multiplicar L por L, né? E assim, ó, eu faço essa grade e falo, olha, esse quadrado aqui de lado 4, ele tem 16 quadradinhos, então ele tem 16 de área. E que conta que você fez? 4 vezes 4, ou seja, você pegou o lado e elevou ao quadrado. É por isso que a gente fala isso mesmo. Quando a gente eleva ao quadrado, a gente está calculando a área de um quadrado que tem aquele número ali como lado, né? Então essa aqui é a fórmula da área do quadrado. E o que é um retângulo, pessoal? Já vai pensando aí, ó. A gente vai usar uma ideia muito similar. Você consegue descrever um retângulo como a justaposição de vários quadrados, com algumas regras, né? Mas você tem uma certa quantidade de linhas, uma certa quantidade de colunas, né, de quadradinhos, não necessariamente a mesma quantidade de linhas e colunas, né? E se você separar esse retângulo nesses quadrados, você consegue contar, nesse exemplo que eu dei aqui, exatamente 28 quadradinhos de área 1. Então significa que esse retângulo tem área igual a 28. E nesse caso, o que você faz é multiplicar o número de colunas pelo número de linhas, né? A mesma ideia do quadrado. Apesar de serem números diferentes, olha só. A área passa a ser base vezes altura agora. Repara que o quadrado é um tipo de retângulo, né? Então, como caso particular, você poderia reobter a fórmula da área do quadrado, substituindo aqui se a base e a altura fossem ambas iguais a um número L de lado, né? Você chegaria nessa mesma fórmula. Então são casos particulares, tá? Eu deixei isso aqui observado no PDF. Mas olha só, começa a ficar um pouco complicado agora. Se esse retângulo tivesse inclinado, se ele tivesse cisalhado, né? Então, ó, tenta nesse exemplo aqui, olha. Como é que a gente faz para calcular a área dessa figura geométrica aí? Aí parece um pouco mais estranho, porque você não consegue separar em quadrados, né? Não a priori, pelo menos. Antes de responder essa pergunta, e para responder essa pergunta, a gente vai ver uma coisa chamada princípio de Cavalieri. O enunciado desse princípio parece um pouco confuso, mas vou colocar uma imagem aqui que dá uma clareada nas ideias. Então suponha que duas regiões do plano estão entre duas retas paralelas, e você vê que todas as linhas paralelas dessas outras duas cortam essas duas figuras em segmentos de reta com o mesmo comprimento. Se isso acontecer, então essas duas regiões têm a mesma área. Você fala, nossa, isso é muito confuso. Eu vou colocar a ilustração do que esse enunciado quer dizer. Olha só. Olha essa região A, essa região 1, perdão, de área A. Ele é um retângulo, né? Está contido aqui entre duas retas paralelas. E você tem essa região 2, que está contida entre duas retas paralelas também. Agora, olha só, eu passei um monte de linhas pontilhadas pretas aqui que intersectam essas duas regiões nesses segmentos azuis que você está vendo aqui. Ó. Esses segmentos têm todos o mesmo comprimento, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês, ó, vou pegar esse aqui e colocar aqui em cima, você vê que eles são exatamente iguais. Ó. Então, se isso acontece com todos esses segmentos, a sua conclusão é que essas regiões têm a área igual. Quer dizer que em cada nível elas têm o mesmo comprimento, tá? Então, por isso que eu coloquei a área A e a área A aqui, para as duas regiões, é o mesmo número, né? Tá, e o que isso ajuda a calcular a área dessa região 2 aí? Uai, se você calcular a área da região 1, você fala, bom, é igual a da região 2 pelo princípio de Cavalieri. Então é isso que a gente vai fazer. Como os pares de segmentos azuis têm o mesmo comprimento, essas figuras têm a mesma área pelo princípio de Cavalieri, e esse princípio funciona até em figuras bem estranhas, tá? Até em figuras tridimensionais. Então, em vez de a gente calcular diretamente a área dessa outra figura inclinada, você poderia calcular a área do retângulo. Mas vamos aprender um pouco mais sobre isso. Se a gente tentar calcular a área desse paralelogramo, você seria obrigado a descobrir qual é a altura desse retângulo aqui que tem a área equivalente. Olha só. O problema é, se eu der essas dimensões para você, qual é a tentativa que você vai fazer para calcular a área, né? Você aprendeu que é multiplicar um lado vezes o outro, mas olha só, se você multiplicar 8 vezes 5 aqui, vai dar 40. Se você respondeu 40, você errou. Por quê? A altura é a distância entre essas duas retas paralelas. Beleza, então a altura desse retângulo é essa distância. E a altura, claro, não vai ser igual a 5. Porque olha só, olha esse triângulo retângulo que eu acabei de montar. 5 é a hipotenusa dele. A hipotenusa é sempre o maior dos lados no triângulo retângulo, está oposto ao maior ângulo, né? Então você precisaria utilizar Pitágoras para calcular essa área aqui. Ó. Então, por que a gente chama de altura, né? Quando você mede a altura de alguém, você não coloca uma fita métrica na cabeça da pessoa e mira lá na frente a fita métrica, né?
você põe a fita métrica na cabeça da pessoa e vai até um ângulo de 90 graus com o chão. Então é por isso que a gente chama isso de altura, é por isso que a gente chama o 8, por exemplo, de base. Porque esse par de segmentos 8 e H são um par base e altura. Esse par sempre forma ângulos de 90 graus. Então é uma coisa muito importante você dizer quem é base e quem é altura como um par. Eles sempre formam ângulos de 90 graus e a altura é relativa a uma base. Então se você vir e fala, vou usar este lado como base, então você sabe que a altura tem que necessariamente formar ângulos de 90 graus com aquele segmento que você escolheu como base. Então, é claro que esse 5 aqui não poderia ser a altura da base 8, porque eles não formam ângulos de 90 graus. A altura da base 8 é esse H, que forma ângulos de 90 graus, ainda que não chegue exatamente sobre o segmento, né? Está só sobre a reta suporte. Mas ainda assim, formam 90 graus, né? Eles são ortogonais. Bom? Então, nesse caso abaixo, o que a gente precisaria fazer é usar primeiramente Pitágoras para determinar o valor da altura e depois de ter o valor da altura multiplicar um pelo outro e descobrir que essa área na verdade não era 80, né? Não era 40, perdão. A área na verdade era 24. E aí a gente teria cometido um erro aí de quase 80%, né? Então a gente tem a seguinte conclusão. Para essa figura, que é um retângulo cisalhado, a gente chama de paralelogramo. A fórmula de cálculo dessa área é a mesma do retângulo. O que você tem que observar é definir corretamente quem é base e quem é altura. Eles têm que formar ângulos de 90 graus, como está ilustrado na figura aqui. Ó. Se eu chamei esse cara aqui de base, 2 traços azul, tá vendo? Então a altura é esse pontilhado cinza aqui. O cuidado que você tem que ter é de chamar corretamente quem é base e quem é altura. Ah, e se eu tivesse escolhido esse outro segmento, um traço vermelho aqui como base? Tudo bem. A sua altura seria outro segmento. A sua altura seria um segmento aqui, assim, né, mais ou menos. Né? Essa seria a sua altura. Por quê? Ela formaria um ângulo de 90 graus. Ixi, aqui eu desenhei torto, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender. Formaria um ângulo de 90 graus com o que você chamou de base. Tudo bem? Então, se você escolhe alguém como base, a altura que tem que formar 90 graus com ela, beleza? Então agora vamos para a parte das definições dessas figuras que eu falei. O paralelogramo. Como é que eu sei que uma coisa é um paralelogramo ou não? Que ele é um retângulo ou não? O que é um quadrado, por exemplo? Então aqui eu deixei as definições desses 3 quadriláteros. A gente vai definir mais ao longo do curso, mas essas 3 primeiras são as seguintes. A gente parte da mais geral para a mais específica. Um paralelogramo é um quadrilátero, tem 4 lados, e tem 2 pares de lados paralelos. Então olha só, olha essa figura. Você tem esse lado 2 traços azul, com esse lado 2 traços azul, é um par de lados paralelos. Você tem um traço vermelho com um traço vermelho, é o outro par de lados paralelos. Então, se você tem um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, essa coisa é um paralelogramo, como o nome sugere. E o que é um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo, ou seja, é um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, mas tem mais coisa. Os ângulos internos têm que ser todos retos. Então essa figura aqui do lado que eu coloquei como exemplo, isso aqui é um paralelogramo retângulo, né? Tem 4 ângulos retos dentro e 2 pares de lados paralelos. E o que é um quadrado? Aí a gente vai usar a definição do mais geral. Ele é um retângulo, então ele tem 2 pares de lados paralelos, ângulos internos de 90 graus, mas tem mais. O quadrado ele tem lados congruentes, todos têm a mesma medida. Então isso aqui é um quadrado. Tem 4 lados, 2 pares de lados paralelos, ângulos internos de 90 graus e todos os lados têm a mesma medida. Então eu coloquei um diagrama de Venn aqui, para você ver que todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo. Quer dizer, o paralelogramo é o mais geral, né? O quadrado ele tem mais propriedades, o que torna mais especial. Mais à frente a gente vai colocar mais conjuntos nesse diagrama de Venn que eu acabei de colocar, tá? Com mais classes de quadriláteros. Então, inspirado no que a gente faz com quadriláteros, a gente começa esses casos mais simples de triângulos agora. Vamos definir áreas de triângulos. Então, vamos começar pelo triângulo retângulo, que eu acho que é o mais fácil de se observar a área. Então, olha só, se você desenha um triângulo retângulo, você pode entendê-lo como metade de um retângulo, né? Basta você traçar uma das diagonais. É um dos motivos pelo qual a gente chama de triângulo retângulo, né? Ele é metade de um retângulo. Então, olha só, para manter essa proporcionalidade na área, como esse triângulo retângulo ocupa metade, né, da região destinada a esse retângulo como um todo, então para a área dele faz sentido eu calcular a área do retângulo e dividir por 2, como está aqui. Ó. Mas como é que calcula a área de retângulo? Base vezes altura, então eu troco. Ó. A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2, porque é metade do retângulo do qual ele faz parte. Agora,
pelo princípio de Cavalieri, a coisa mais bonita que tem é que essa área, essa fórmula de área vale para qualquer triângulo, mesmo que ele não seja retângulo. Beleza? Olha só, basta você, pelo princípio de Cavalieri, reparar que esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, ó, ele é metade de um paralelogramo, né? E o paralelogramo tem a mesma área do retângulo. Então basta você calcular a área do paralelogramo e dividir por 2. Você vai chegar no mesmo resultado. A área de triângulo, em geral, qualquer triângulo funciona. Base vezes altura sobre 2. Mas você tem que ter cuidado para escolher corretamente quem é base e quem é altura. Eles têm que formar ângulos de 90 graus. Então, nesse caso, ó, esse Azinho que eu coloquei aqui não é a altura. Quem é a altura é esse H, tá? Então, a gente pode usar o princípio de Cavalieri diretamente, tá? Para comparar esse triângulo que eu acabei de desenhar com um triângulo retângulo. Mas se a gente já usou o argumento paralelogramo, a gente não precisa provar como é que calcula a área de triângulos em geral de várias maneiras diferentes, né? Não, pelo menos não a mesma fórmula. Então, beleza, isso vale para todo o triângulo, mas não necessariamente é fácil você encontrar quem é a base e quem é a altura formando 90 graus, né? Às vezes as formações não te permitem calcular diretamente isso ou dá muito trabalho você calcular isso. Então, o que a gente faz é obter mais fórmulas de calcular de triângulos dependendo de quais são as informações que a gente tem a respeito deles. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é, se eu tiver um problema 1 aqui, que eu tenho dois lados do triângulo e eu tenho um ângulo entre eles, você consegue determinar esse terceiro lado? Olha, existem formas de determinar, sim. Se você utilizasse uma coisa chamada lei dos cossenos, você conseguiria determinar outro lado, mas aí a partir disso, como é que você acha quem é a altura, né? Não necessariamente esse lado aqui, 6 forma 90 graus com esse de baixo, né? E aí, enfim, as perguntas ficam cada vez mais complicadas, né? E a gente tem um outro problema, né? Imagina se você tem os três lados do triângulo, a priori você, se pega um triângulo aí na sua casa e mede os três lados, você deveria saber calcular a área, né? Sem precisar determinar quem é a altura, né, nesse caso. E a gente vai bolar fórmulas para resolver esses dois problemas. Então tem muitas outras, tá, fórmulas de resolver, a gente vai usar 3 aqui. E olha só, o problema geral relativo ao problema 1, que eu tenho dois lados e o ângulo, eu gostaria de calcular a base vezes a altura sobre 2. Mas olha só, se eu tivesse, ó, os dados em azul aqui são todos que a gente conhece, tá? Se eu quisesse calcular a base vezes a altura, eu escolheria o lado B como base, e essa altura aqui forma o ângulo de 90 graus. Mas se eu tenho o ângulo alfa, eu posso usar um pouco de trigonometria para determinar quem é essa medida H. Olha só, o H é o cateto oposto a alfa, a hipotenusa, então eu uso um pouco de trigonometria, reescrevo o valor de H utilizando somente A e alfa, e fazendo isso eu chego numa outra fórmula, que me permite, olha só, quem é que está envolvido nessa fórmula? Somente os dois lados, que formam o ângulo alfa. Então, só usando os dois lados do ângulo alfa, eu já consigo determinar a área, tá? É uma fórmula útil. E tem uma forma fácil de memorizar isso aqui. Às vezes a gente chama de fórmula meio obscena, tá? Porque quando você fala rápida, parece que você está falando essas palavras aqui, né? Olha só, a área é meio obscena. Aí você lembra facilmente, né? O que você tem que escrever em cada ponto da fórmula. Então ela resolve problemas do tipo dois lados e o ângulo entre eles. Se você tem um triângulo formado dessa maneira, essas informações você consegue utilizar essa em vez de base vezes altura. Essencialmente é a mesma, tá? A gente só reescreveu a altura em termos dos lados que a gente tem. E para o problema 2, a gente não vai fazer a demonstração inteira aqui, tá? Ela está disponível no livro, mas ela envolve um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de paciência também. Essa fórmula ela é chamada de fórmula de Heron. As informações que ela precisa são os três lados do triângulo. Você não tem informação nenhuma de ângulo, você não sabe se ele é retângulo, você não sabe um ângulo entre dois lados, você não sabe nada além dos três lados. E essa fórmula, coloquei até uma pessoinha aqui andando em volta do triângulo, ela faz uso de uma coisa chamada semiperímetro. Semiperímetro, se você já deve estar imaginando, é a metade do valor do perímetro. Então, calculo o perímetro, a soma das medidas dos lados do triângulo, e divide por 2. Então, o que você vai fazer vai ser o seguinte: calcula o semiperímetro, soma dos lados, divide por 2. E depois você vai colocar nessa fórmula esquisitaça aqui, chamada fórmula de Heron. Ou fórmula de Heron, tá? Eu recomendo que você faça essa conta antes de colocar nessa fórmula. Se você substituir o S da forma como ele está dentro dessa expressão, vai ficar uma bagunça só. Continua correto, mas fica uma bagunça só.
Essa aqui eu acho que não tem muito jeito, pessoal. Tem que decorar mesmo. Mas ela tem uma certa simetria, né, na fórmula. Então, pessoal, eu vou colocar aqui um resumo dessas fórmulas e quais casos que a gente mais utiliza, né? Um quadro resumo com as fórmulas de triângulos. E além das fórmulas de área de quadrado, retângulo e paralelogramo que a gente já fez, eu deixo aqui uma bateria imensa de exercícios para vocês fazerem e que a gente vai resolver ao longo das 2 próximas semanas. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui só uma recomendação de leitura. É um livro chamado Como Resolver Problemas, de um matemático chamado George Polya. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas está aqui um PDF, tá? Que envolve esse livro todo dele, é uma leitura curta, mas acho que vai ajudar vocês a resolverem problemas tanto de matemática quanto de física e outros problemas de ciências humanas também, com estratégias de abordagem de problemas, né? Então eu fico por aqui e valeu, pessoal, pela atenção. Até mais.